Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, que ouve, que responde, que fala, que se manifesta, que opera, que age. O único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que não foi criado por ninguém, mas que criou todas as coisas. Sim, Tu és digno de ser exaltado, adorado, glorificado. Nada, Senhor, se compara a Ti. O único Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O Deus que cumpre as suas promessas, que não se cansa, que não envelhece, que não dorme, não dormita. O Deus que se alimenta do louvor daqueles que o adoram de coração. O Deus que conhece todas as coisas, está em todos os lugares ao mesmo tempo, que pode todas as coisas. Sim, Senhor, nós entramos em oração neste momento e queremos agradecê-lo por isso, porque a oportunidade, sobretudo de salvação, não é dada por todo o tempo ao ser humano. Por isso está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E nós queremos agradecê-lo, porque o Senhor nos deu a oportunidade de salvação, a oportunidade de buscá-lo, de invocá-lo. E muitas são as pessoas neste mundo que não têm, e outras que desperdiçaram uma oportunidade de salvação. E nós queremos agradecê-lo, porque estamos aqui por causa da Tua misericórdia e compaixão, não por causa da nossa capacidade, força. Não fomos nós que o escolhemos, mas o Senhor nos escolheu, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nos deste, Senhor, a honra de conhecê-lo, de saber que Tu és Deus. E aqui estamos reunidos em nome de Jesus para Te buscar, Te adorar, Te invocar, buscar a Tua força, a Tua face, a Tua presença, ouvir, Senhor, a Tua voz, buscar a Tua direção, a Tua presença. E o Espírito Santo abençoe esta reunião, conduza, que o Espírito Santo fale ao coração daqueles que querem lhe ouvir, que o Espírito Santo convença acerca do pecado, da justiça, do juízo, os que não foram convencidos, que o Espírito Santo levante quem estiver prostrado, caído espiritualmente,
vivifique os abatidos. Venha tornar, Senhor, possível que os que vieram te buscar sejam grandemente abençoados, e que através da nossa vida, que através do nosso louvor, da nossa fé, da expressão de gratidão, o Senhor seja glorificado e possamos sair daqui diferentes, e que o Senhor seja glorificado. Faça, eu te peço mais uma vez, resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar, sobre cada pessoa que está aqui. Faz dissipar, Senhor, as trevas, e abençoe. E se há pessoas aqui angustiadas, aflitas, desesperadas, cansadas, sobrecarregadas, quem sabe depressivas, abatidas, levante-as e as abençoe, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Cante, grande. Grande É o Senhor, é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, cante e agradecer-te, e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. só tu és Deus, Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és Deus, Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, e agradecer-te por todo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno, És o Deus eterno, sobre toda a terra céu. e céu. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém? Graças a Deus, podem sentar em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção de número 24. Ainda tem inário aí? Não. Se você não tem e quiser, não estamos vendendo. Você levanta a mão, não sei se ainda tem. Você pega com os obreiros, vamos cantar, mas é cantar para Deus, é para a glória de Deus, louvor de Deus. Depois a gente vai dar uma orientação. Página 24, Estrela da Manhã, que fala a respeito do Senhor Jesus. És a nossa Estrela da manhã, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas mãos, Em tuas mãos está todo o poder.
resposta a todo aquele que clamar. Resposta a todo Daquele que clama. A verdade é a tua palavra. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão. Manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Pelo seu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder. E assim vamos te adorar. e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, mais uma vez. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo poder. resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra. A verdade é tua palavra, Que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão. Manifesta o seu perdão E poder. e assim vamos te adorar. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. para sempre, ó meu Deus. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Eu disse aqui outro dia que o nosso objetivo é chegar no altar e transmitir aquilo que o Espírito Santo quer que seja transmitido. Essa mensagem aqui é quase que uma repetição do que eu comecei e preguei aqui na quarta-feira. E para mim não tem problema não. Se o Espírito Santo disser para me pregar a mesma coisa o mês inteiro, eu vou pregar o mês inteiro. Eu só tenho que seguir a orientação. E isso abençoa. E você tem que, por sua vez, procurar absorver. A palavra de Deus, olhe um pouquinho para mim, por favor. A palavra de Deus é o que existe de mais poderoso. Todos os planetas, trilhões de estrelas, tudo isso que existe está funcionando perfeitamente, cada coisa no seu lugar, e tudo isso é sustentado pela palavra de Deus. O que sustenta os planetas? A palavra de Deus. O que sustenta trilhões de estrelas? A palavra de Deus. O que faz com que o sol se ponha e nasça?
palavra de Deus. Tudo isso é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Então não existe nada tão poderoso quanto a palavra de Deus. Então você vem à reunião e essa palavra não pode simplesmente entrar na sua mente, porque se ela simplesmente entrar na sua mente, ela não vai produzir fé, ela não vai produzir vida. Então como é que acontece? Ela entra nos nossos ouvidos, vem para a nossa mente, mas ela tem que chegar no nosso espírito, porque Deus comunica com o nosso espírito. O espírito é a parte mais nobre do nosso ser. Nós temos corpo, alma e espírito, cada um com as suas funções, mas a parte mais nobre é o espírito. Essa é a parte mais nobre. É no espírito que comunicamos com Deus. É em espírito, num nível espiritual e em verdade, que nós adoramos a Deus, que Ele procura os verdadeiros adoradores. Então, quando a palavra de Deus alcança o espírito de uma pessoa, ela produz muitos frutos. Se ela entrar apenas na mente, não vai produzir quase nada. Às vezes as pessoas não crescem, não se fortalecem na fé, não se fortalecem espiritualmente, não desenvolvem com Deus, porque tem muita gente vivendo um cristianismo de mente, um cristianismo meio que intelectual, está tudo aqui na mente, tal, mas aqui no espírito, aquilo não tem força. Muita gente que diz, não, eu sei que está escrito ali, está escrito lá, mas quando eles precisam da fé, para enfrentar às vezes uma coisa mínima, eles não têm. Você fala, mas agora é a hora da fé. Você fala, é a sua fé. Você fala, esse é o momento de você usar a sua fé. Às vezes aquela pessoa não consegue. Mas se você perguntar para ela, o que está escrito lá, o que está escrito ali, no capítulo tal, no versículo tal, às vezes ela sabe. Então é muito importante entender isso, que não basta apenas estar na mente, tem que estar no espírito. Então, Jesus, e isso serve para todos nós, evidentemente, Jesus, por muitas vezes, Ele não só ensinou, exortou, cobrou os discípulos a respeito de uma vida de oração, mas Jesus fez mais do que isso. Ele deu exemplo. Ele deu exemplo de como é importante orar. E por muitas vezes ele se ausentava, deixava todo mundo lá, os discípulos lá em algum lugar, ele ia sozinho para o monte e passava horas e horas em oração, sendo Deus na semelhança humana. Ele orava, e orava por muitas horas. Sendo Deus na semelhança humana, ele orava. E muitos cristãos, por mais que escutem, por mais que sejam às vezes ensinados, incentivados a viver uma vida de oração, muitos são aqueles que não vivem uma vida de oração. Muitos são aqueles que ficam esperando que venham as adversidades, os problemas, um momento difícil para dar um estalo e dizer, eu acho que eu estou precisando orar um pouco, mas eles esperam primeiro que venham as adversidades para depois eles orarem. Então a vida deles e tudo para eles é mais difícil, é mais fácil o diabo conseguir atacá-los. Não é que um demônio vai entrar na vida daquela pessoa que está liberta, mas é mais fácil o diabo conseguir criar situações contra eles, é mais fácil que o diabo consiga criar
desígnios contra eles. Por quê? Porque eles não vivem uma vida de oração, eles não usam uma das armas mais importantes espiritualmente que existe. Nós travamos uma guerra. A guerra não é contra as pessoas, a guerra não é contra o sangue, a carne e o sangue, não é contra aquilo que é físico, nem contra ser humano, nem animal. Não é uma guerra física contra carne e sangue. A nossa guerra é contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. É uma guerra espiritual. Quem não ora, quem não procura viver uma vida de oração, vai ter muito mais dificuldade para vencer. E vai, infelizmente, conceder mais facilidade para ser afligido, para enfrentar situações adversas, para cair muitas das vezes em ciladas e tentações. Por quê? Porque não ora. Então o que Jesus fez? Jesus contou uma parábola, a gente vai ler. E nessa parábola, Jesus quis mostrar 3 coisas fundamentais. A primeira que ele quis mostrar é que muitas das nossas orações, elas serão respondidas por causa da nossa insistência, da nossa perseverança, da nossa insistência. Jesus quis mostrar que nós temos um adversário, e o adversário é o diabo e os demônios. E Jesus quis mostrar também que através da oração, nós também alcançamos proteção em relação a essa batalha contra esse adversário. Então, Jesus, vamos ler aqui devagar, é simples, quase todos conhecem. Lucas 18, disse-lhes Jesus uma parábola. Eu não tinha dito não, onde era não? Não, então, desculpa, Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu vou repetir. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Olhe para mim um pouquinho, depois a gente lê. Então, quando a gente lê a parábola no começo, ela já nos traz um ensinamento. Lucas, o autor desse livro, ele enfatizou, e Jesus contou aquela parábola para nos mostrar o dever, quer dizer, obrigação. Eu tenho obrigação. Quando se fala você tem um dever, você tem uma obrigação de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre é orar sempre. Eu não posso basear a minha vida de oração pelas circunstâncias que eu estou vivendo. Eu não posso viver como muitos vivem. Não, eu estou tranquilo. Deus está me abençoando, estou conquistando grandes vitórias. Então, assim, eu posso dar uma relaxada. Eu não preciso ir lá na minha prática de oração todos os dias. Não. Está acontecendo algumas adversidades. Então agora eu tenho que orar. Não, eu não posso basear, o cristão não pode basear a sua vida de oração em cima das circunstâncias que estão diante dele. Você tem que pôr no coração, independentemente, estou conquistando grandes respostas, estou vivendo agora o céu de brigadeiro, minha vida está uma bênção, resposta daqui, vitórias dali, estou em paz, estou conquistando, estou sendo abençoado. Você precisa orar. Eu estou enfrentando lutas, você precisa orar. Aí parece às vezes que o pastor é repetitivo, não tem o que falar, mas a gente prega, aí você vai verificar quem vive isso.
Quem está vivendo uma vida na prática de oração? Quem está praticando a oração? Quem é que todos os dias, aconteça o que acontecer, fala assim: esse é o momento de eu ir lá orar. Independente se eu estou enfrentando problemas, ou se eu estou vivendo um céu de brigadeiro, eu preciso orar. Porque a oração não está relacionada apenas para buscar a solução de problemas. E quem pensa assim está num nível muito longe. Nós precisamos orar para que as portas se abram, para vencer problemas, para que as promessas de Deus se cumpram, sim. Nós precisamos orar para crescer espiritualmente. Nós precisamos orar em favor da vinda de Jesus, para que ela se dê o quanto antes. O cristão tem a obrigação de fazer isso. Você tem a obrigação de orar para que a vinda de Jesus se dê o quanto antes. Ela vai acontecer, mas a Bíblia ensina que nós temos que orar para que ela se dê o quanto antes. Nós temos que orar pela igreja de Jesus no mundo inteiro. Nós temos que orar pelos servos e servas de Deus. Nós temos que orar pelos cristãos. Você tem que orar pelo seu irmão na fé, pela sua irmã na fé. Você tem que orar pela igreja. Você tem que orar pela igreja onde você está. Você tem que orar pelo pastor. Vocês oram pelos pastores? Olha lá, hein? Vocês oram mesmo? Porque tem gente que fala: não, eu preciso orar pelo pastor. Não, o problema é dele, ele que se vira. Não é isso que diz a Bíblia. Você tem que orar pelos pastores, você tem que orar pelos servos de Deus. Você tem que orar para que haja salvação na sua família. Salvação na sua família. Não é ver o filho agora se formou, está com um bom emprego, comprou um carro, tem uma casa, pô, meu filho agora está bem. Está bem nada. Ele está bem como? Ele está salvo? Não. Ele está na presença de Deus? Não. Então como é que ele está bem? Ele está com dinheiro, ele está com carro, ele está com emprego, mas e o resto? E depois? Ele vai viver a vida inteira aqui, eternamente aqui nesse mundo? Não, não vai. Ele precisa. Então eu tenho que orar para que haja salvação na família. Eu tenho que orar para que pessoas sejam salvas. É preciso orar. E as pessoas, infelizmente, muitos escutam, e nada mais do que isso. Eles não propõem no coração assim: não, pô, eu tenho que orar. Então Jesus, vamos voltar ao texto, versículo 2: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum, um homem autoritário, arrogante, que não se importava com ninguém, não se dobrava para ninguém. Versículo 3: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Amém? Olhe para mim, por favor. É simples a parábola, mas é uma das mais importantes quando se fala de oração. Jesus disse: havia na cidade um juiz que não tem nada a ver com Deus. Ele não representa Deus. Ele é um juiz arrogante, autoritário, que não se importa com ninguém, que não dá ouvido a ninguém, que não está nem aí para ninguém. É alguém que pensa assim: eu faço o que eu quero e acabou. E nas mãos dele, ele tinha a causa de uma viúva, uma mulher aparentemente indefesa. O que ela fazia? Ela ia até ele, ela ia até o juiz e dizia: julga a minha causa. Ele dizia: não. O que ela fazia? Ela voltava e dizia: julga a minha causa. Ele dizia: não. Chegou uma hora que ele disse: bom, eu não temo a Deus, não respeito ninguém, mas como ela me importuna, eu julgarei logo a causa dela, para não acontecer que ela venha me importunar de novo. Foi para isso que Jesus chamou a nossa atenção. Foi para essa conversa, essa palavra do juiz,
que disse: eu não temo ninguém, tal, mas como ela vem, eu vou julgar para não acontecer que ela venha me importunar. Por quê? Jesus disse: vocês, para nós, os seus seguidores, ele disse: vocês têm que considerar no que diz o juiz iníquo. O que disse o juiz iníquo? Já que ela me importuna, eu vou julgar. Para quê? Para mostrar que a maior parte das respostas das nossas orações, elas se darão por causa da nossa constância, da nossa insistência, da nossa perseverança. Ó Deus, essa situação aqui. Ó Deus, essa situação aqui. Ó Deus, o Senhor prometeu isso aqui. Ó Deus, a insistência na oração. E muitas das vezes os cristãos fazem exatamente o contrário. Como pastor, eu já ouvi várias pessoas dizerem: não, mas eu orei um tempo, aí Deus não me respondeu, não aconteceu nada, eu parei. Não, eu orei um tempo, Deus não atendeu naquele tempo, então eu deixei de lado. Quer dizer, é exatamente o contrário. Jesus disse para fazer exatamente o contrário. Jesus disse que nós temos que ir até Deus da mesma forma que ia a viúva até o juiz: olha, minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E muitas das vezes o que acontece? Os cristãos fazem o contrário. Então não é só em função de problema. Eu vou orar porque eu tenho um problema. Eu não tenho problema, então eu não oro. Eu vou orar porque eu tenho um objetivo. Eu não tenho objetivo, eu não oro. Não, nós temos que orar por muitos objetivos, muitos objetivos. Orar em busca de solução de problemas, de obter vitórias, de buscar uma coisa que é impossível para os homens, isso faz parte da fé. Mas quantos de vocês aqui, por exemplo, quantos de vocês aqui insistem em oração para que haja salvação na sua casa? A salvação, a solução de problemas. Você que é esposa, por exemplo, tem um marido incrédulo. Quantas de vocês têm perseverado em oração? Deus, que haja salvação, que meu marido se arrependa, abra o coração, se converta. Então, quantos de vocês? De repente, algumas. Outras, às vezes, dizem: eu orei um tempo. Se o meu marido seguiu o caminho dele. Não, obrigação sua é orar. Obrigação sua é orar, não só por ele, mas é preciso orar. E muitas das vezes as pessoas não querem fazer isso. Elas pensam que não é preciso orar. Jesus então disse no versículo 6: considerai no que diz esse juiz iníquo. Então ele fez uma interrogação, dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus fez uma interrogação. Ele disse assim, como quem diz: será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Esse dia e noite não é que a gente vai orar 24 horas por dia, mas aqueles que oram com constância, todos os dias estão lá falando com Deus, insistindo, perseverando em suas orações. Nós só não podemos insistir e perseverar naquilo que não é da vontade de Deus, naquilo que é injusto, que é contrário a Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, o que eu estou buscando em oração? É da vontade de Deus? É justo? Está de acordo com a vontade de Deus? Está. Então tem que insistir nisso, eu tenho que perseverar nisso. Eu disse aqui na quarta-feira, Deus faz as suas promessas. As
As promessas de Deus, elas não vão se cumprir aleatoriamente, de qualquer jeito, por acontecer. Não vai. O que Deus prometeu para os seus seguidores, para aqueles que creem nele, Ele prometeu para todos. Uns conquistam mais e maiores promessas de Deus, outros conquistam menos e promessas menores, porque existem aqueles que lutam mais, que abrem mais o coração, que creem mais, que perseveram mais, que se voltam mais, natural. E essas promessas, para que elas se cumpram, nós temos que orar por elas, nós temos que insistir em oração, nós temos que pedir, nós temos que orar. Jesus é um exemplo. Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse aos apóstolos, aos seus seguidores, Ele disse: olha, vocês não saiam de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, vocês vão ficar aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era a promessa do batismo no Espírito Santo. O que eles faziam? Os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles iam para o templo. Eles iam para o templo e eles iam orar, eles iam buscar, eles iam buscar, eles iam buscar, eles iam buscar, eles iam buscar incessantemente, até que aconteceu. Então eu quero que Deus cumpra na minha vida as suas promessas. Tem que existir fé, claro, obediência, claro, mas tem que existir oração também. Tem que existir oração, tem que se ter um espírito de perseverança e dizer: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu isso aqui, o Senhor prometeu isso aqui, ó Deus, abençoa. Isso não tem nada a ver com arrogância, nada a ver com orgulho, nada a ver com um coração prepotente. Isso tem a ver com a fé. Então Jesus, Ele deixou claro que, assim como o juiz disse: olha, eu vou atender, porque ela vem e continua insistindo, eu vou atender. Jesus sabe perfeitamente, Ele é Deus, o que faz, o que fala, o que se deve fazer, o que dá certo. Então, quando Ele disse para os seus seguidores: considerai, ó, preste atenção, como quem diz assim, preste atenção, hein, no que disse o juiz, hein? O que o juiz disse? O que o juiz disse? O juiz falou: já que ela vem, insiste, eu vou atender logo. Por quê? Por que ele disse isso? Para que nós entendêssemos. Nós precisamos perseverar em oração. Deus prometeu abençoar Abraão: eu vou fazer de você pai de grandes nações. Abraão passou 25 anos lutando para que aquilo acontecesse. Aí Ele prometeu abençoar Isaac. Falou que também a descendência de Isaac seria abençoada. Isaac casou. A sua esposa era estéril. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente para que a sua mulher pudesse ter um filho. 20 anos lutando por um objetivo, até que a sua esposa milagrosamente engravidou e teve filho. Isaac teve que perseverar, insistir. Ele orou insistentemente por aquilo, 20 anos lutando em oração. A Bíblia diz que ele orou insistentemente. Ele, todo dia: ó Deus, o Senhor prometeu que abençoa a minha descendência. Como é que vai abençoar a descendência se eu não tenho filho? Minha mulher é estéril. E ele insistentemente. E o que acontece com muitos cristãos? Eles às vezes oram uma semana por um objetivo. Se naquela semana não veio, não resolveu, não mudou, não transformou, não aconteceu, eles dizem assim: eu já orei. E alguns ainda dizem assim: se Deus quisesse fazer, Ele já tinha feito. Quem disse isso? Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas conquistas
muitos cristãos deixam de alcançar porque eles não têm dentro deles esse caráter perseverante em relação à oração. Então tem portas, existem portas que estão fechadas. Deus quer que elas sejam abertas. Para que elas sejam abertas, a pessoa tem que orar, insistir, perseverar. Aí não ora, não insiste, não persevera, aquela porta que poderia ser aberta e que poderia trazer muitos benefícios, ela não é aberta. Aquele cristão que poderia ser abençoado em alguma coisa, em algum aspecto, em algum objetivo na vida, ele não é. Por quê? Porque ele também não luta. Ele também não luta. Muitas pessoas vivem assim, deixando de conquistar, deixando de alcançar, deixando de receber, deixando de vencer. Por quê? Porque eles querem ficar esperando que Deus conceda tudo, sem que eles tenham que ir até Ele. Se aquela viúva não fosse até o juiz insistentemente, ela não teria obtido a sua vitória. Jesus então, versículo 8, versículo 7, para você entender melhor o 8: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Aí Ele vem com uma afirmação. Ele fez uma interrogação, agora Ele vem com uma afirmação, dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. A gente tem a impressão que está demorando demais. É normal, porque a cada dia que passa, todo mundo, se bobear, vai entrando no imediatismo. É agora, é agora. A pessoa, isso é natural que aconteça por causa do que está acontecendo no mundo, mas você não pode se deixar vencer por isso. Você para lá em frente o semáforo, está marcando 45 segundos só. Mas você fica olhando para o semáforo, parece que aquele 45 segundos não passa nunca, parece que vai demorar a vida inteira, tem que já ficar agoniado. 45 segundos, porque vai se vivendo na base do imediatismo. Com Deus não funciona isso. Com Deus não funciona, não adianta. Eu vou orar agora, eu quero colher daqui a pouco. Eu estou passando por um problema, eu vou orar um pouco. Se Deus quiser me dar a vitória sobre esse problema aí Ele vai me responder agora. Quem disse isso? A autoridade para decidir o momento que vai responder é dele, não é nossa, é dele. Isso é a autoridade dele, competência dele. Na hora que ele responde ou não, é ele que decide. E o fato dele querer abençoar e que o cristão seja vitorioso naquela situação, não significa que ele vai responder na hora que a pessoa está dizendo que quer que ele responda. Não é assim. Deus não é um garçom, ele vem, não. Ele quer fazer, ele quer. Você tem que insistir até o final. Você tem que lutar até o final. Eu vou perseverar por isso. Tem coisas que nós oramos hoje, daqui a pouco vem a resposta. Tem respostas que virão daqui um mês, uma semana, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei quantos anos. É assim, mas isso assim desanima. Não é desanima não, é o que está na Bíblia. Isaac orou 20 anos. Quantos de vocês aqui já oraram 20 anos por alguma coisa e perseveraram até o fim? Talvez um ou outro. Quantos de vocês? Quantos de vocês disseram assim: orei 10 anos por uma coisa, perseverei 10 anos até alcançar? Talvez um ou outro. A maioria não consegue, às vezes, seguir uma vida na prática de oração.
eu tenho que ter o meu momento aqui, eu tenho que largar tudo, deixar tudo de lado, eu tenho que orar. Eu tenho que ter o meu momento para falar com Deus, para orar. Não. Muitos não têm. Corre daqui, corre dali, corre de lá, corre daqui, corre daqui, corre de lá. Ou às vezes perde muito tempo aqui, perde muito tempo inutilmente ali, perde muito tempo ali, passa às vezes o dia inteiro. Você pergunta se você orou aí 15 minutos hoje, e nem orei, nem orei, sabe que eu nem orei. Parece que a oração é uma coisa bem supérflua assim, que você não, eu não preciso disso aí. E depois, muitos reclamam, por que não recebem mais o que Deus prometeu? Muitas das vezes reclamam, por que caí numa cilada ali, aconteceu uma coisa ali que me trouxe muito aborrecimento, tomei outra decisão ali que me trouxe problemas, aconteceu um monte de coisa na minha vida que não deveria acontecer. Muitas das vezes é falta de oração. Falta de oração. O diabo consegue criar situações, às vezes facilmente, contra cristãos. Por quê? Porque eles também não oram. A oração protege. A oração é necessária nessa batalha contra o diabo e os demônios. A oração nos traz proteção, a oração traz quebrantamento, a oração dá condições da pessoa ter mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A oração ajuda no crescimento espiritual, a oração abre portas. Se eu fosse falar aqui o que a oração faz, a gente ia ficar aqui por muito tempo. Mas as pessoas, às vezes, elas preferem ir no braço. Elas querem viver mais na força do braço do que propriamente com a bênção de Deus. É mais na força do braço do que com o poder de Deus. Davi disse por várias vezes: não foi a nossa espada que nos fez conquistar a terra, mas o teu braço, o teu poder. Davi dizia: uns confiam em carros, outros em cavalos. Eles caem, tropeçam e caem. Nós nos levantamos. Davi estava sempre fazendo uma comparação entre aqueles que iam na força do braço e aqueles que dependiam de Deus. Quer dizer, quando a pessoa põe no coração, o cristão põe no coração: eu todos os dias, eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu vou à igreja lá no domingo, alguns vêm durante a semana, independente do que você recebe aqui. Eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu preciso orar, eu preciso assegurar minha salvação. Eu preciso de proteção, eu preciso vencer problemas, eu preciso alcançar objetivos. Eu preciso orar porque tem várias pessoas na minha família que, se morrerem agora, vão para o inferno. Porque é boa pessoa, bacana, trabalhador, honesto. Não é pelas obras. Não creu em Jesus, não entregou a vida, não se arrependeu. Inferno. Eu preciso orar pela minha família. Eu preciso orar pela igreja onde eu faço parte. Eu preciso orar pelos pastores, eu preciso orar pela cidade onde eu vivo, eu preciso orar por esse país. O diabo está trabalhando com todas as forças. Eu preciso orar pela igreja de Jesus, eu preciso orar pela vinda de Jesus, eu preciso orar. Motivo para orar não falta. O que falta então? Tempo? Não é tempo. A minha vida é muito corrida. Tudo isso é desculpa. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da casa, fazer comida, cuidar dos filhos, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que não sei o quê. Tudo desculpa. Tem que fazer tudo isso? Acredito que tem. Mas o dizer que não tem tempo para orar é desculpa.
é desculpa, porque quando quer fazer alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, arruma tempo. Quando quer assistir um filme, arruma tempo. Quando quer assistir uma partida de futebol na televisão, arruma tempo. Quando quer ir para a internet, para ficar às vezes até de bobeira, até às vezes vasculhando a vida dos outros, arruma tempo. Quando se quer fazer outras coisas, não arruma tempo? Arruma tempo. Por que não arruma tempo para orar? Para se envolver com Deus? Falta de interesse, falta de espiritualidade, acomodação, preguiça. É isso aí. Essa é a razão. Porque quando a pessoa quer, ela corre atrás. Tem cristãos que dizem, não, para mim ter o meu tempo de orar, eu tenho que acordar bem mais cedo. Porque depois eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que não sei o quê, então se eu tenho que acordar 6, eu vou acordar 5:30, eu vou acordar 5, mas eu tenho que orar, e eles fazem. Tem outros que não adianta. Eles podem ter condição de levantar 9 horas da manhã, para poder depois ir trabalhar 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, o galo já cantou, já conversou, já bateu papo, o galo já visitou todo mundo, o galo, 9 horas, o galo já fez um monte de coisa, o galo já está até cansado, 9 horas, mesmo 9 horas, eles dizem, eu não tenho tempo. Então, se você quer que Deus te corresponda mais, se você quer ter uma proteção maior, se você quer ter mais força espiritual, se você quer enfrentar menos problemas na sua vida, se você quer, crescer espiritualmente, você tem que propor no coração, eu preciso me empenhar na oração. Aí Jesus, para a gente encerrar aqui a parábola, Jesus disse, digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus fez uma interrogação, porque à medida que se aproxima a vinda dele, quando o Filho do Homem vier à terra, à medida que se aproxima a vinda dele, a tendência é muita gente caindo na fé, enfraquecendo na fé, esvaziando-se da fé, diminuindo na fé, porque é fim dos tempos. Então hoje, vou dizer para você, graças a Deus existem cristãos que são de fé, é gente de fé, gente que no momento, principalmente de adversidades, eles realmente mostram fé. Mas eu vou dizer para você, o que tem de cristãos também, que está com a fé só aqui na mente, só aqui, sabe o que está escrito, o que foi pregado, está aqui, Quando eles enfrentam uma coisa mínima, eles não têm fé nenhuma. Alguém de fé fala, crê, confia em Deus, usa a tua fé, Deus vai fazer, Deus não sei o que, e eles não conseguem viver aquilo. Você já se deparou com alguém assim? Que alguém de fé fala, creia, confie, mantenha-se firme, e eles, na mente eles falam, eu sei, mas lá dentro eles não conseguem viver aquilo. A pessoa não consegue viver a fé. Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por quê? Porque quem não correr atrás, pelo fato de ser fim dos tempos, tanta distração, tanta coisa acontecendo, inclusive no meio cristão, a tendência é as pessoas irem enfraquecendo. O que é o culto em muitas igrejas? O que é o culto em muitas igrejas? O culto em muitas igrejas é um show.
As pessoas vão para cantar e dançar e ver outros cantando e dançando. E tem coreografia, e tem bailarina, e tem não sei o que, show. Show, muito show. Tem um montão de cristão que entra, ele sai cansado de cantar e de dançar. Espiritualmente ele está numa miséria total. O que tem sido o culto dentro de muitas igrejas, infelizmente? Doutrinas de demônios, engano, besteiras. Pastor fala bom dia, 3, 4 grita glória a Deus. Pastor fala Jesus disse que nós temos que crer, 5, 6, 10 gritam glória a Deus, e o pastor diz: vire para o seu irmão ao seu lado, e a pessoa fica, parece que está jogando, assistindo uma partida de tênis, o pescoço para lá e para cá, tem que virar para o irmão toda hora e dizer: Jesus disse que tem que crer. Aí o pastor fala mais uma coisinha mínima, e vira para o seu irmão para lá e para cá. As pessoas, no geral, infelizmente, tem igreja que as pessoas vão encontrar a presença de Deus, a palavra de Deus, vida, espiritualidade, mas na sua maioria as pessoas saem vazias. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fé na terra que ele se refere não é fé nos incrédulos, é fé nos seus, é fé realmente. Então eu quero fazer oração. Deixe-me ler alguns versículos aqui rápido para a gente participar da Santa Ceia e orar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 5. Versículo 11. Vamos ler o versículo 17 primeiro. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Olhe para mim, por favor. O Espírito Santo, primeiro ele fala de Elias, um dos maiores profetas de Deus, o homem de Deus. Mas depois, para ninguém dizer: Elias era Elias, o Espírito Santo diz: ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, mas ele era igual a vocês, ele era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aí a Bíblia fala do seu empenho em orar. Deus lhe deu a direção, ele orou para que não chovesse sobre a terra, para que os seguidores de Baal e os profetas de Baal fossem desmascarados, porque eles diziam que Baal é que mandava chuva. Então Deus falou: tá bom, então vai ter seca aí, vamos ver o que vão falar de Baal. 3 anos e 6 meses sem chuva. Agora chegou a hora, os profetas de Baal já haviam sido desmascarados e mortos, enfim. Deus agora dirigiu Elias para orar. Deus queria que houvesse chuva. Elias, diz a Bíblia, ajoelhava, colocava a cabeça entre os joelhos, e ele orava e dizia para o seu discípulo: vai lá ver
Aí o garoto ia lá na beirada do monte para ver, aí nada. Elias de novo, na 7ª vez. O garoto voltou e falou: eu vejo uma nuvem pequenininha, como a palma da mão de um homem. Uma nuvem pequena. Elias falou: então agora vem a chuva. Deus queria que chovesse, claro, era plano dele. Mas era plano dele e o outro teve que insistir? Sim, porque tinha que insistir. Isso ficou na Bíblia. Então Deus tem, de repente você está enfrentando uma impossibilidade. Deus quer que você vença, Deus quer fazer um milagre, Deus quer realizar muitas coisas, mas você tem que insistir na oração. Não é porque Ele quer fazer que nós vamos falar uma vez: Senhor, isso e aquilo, e toma. E a gente diz: bom, já orei uma vez, agora não preciso orar mais. Não. Nós temos que insistir na oração, porque isso é fundamental. Quantas coisas acontecem de ruim que poderia ser evitado se houvesse oração. Quantos, você talvez não imagine quantos desígnios do diabo o diabo cria contra nós, ou o diabo trabalha para criar contra nós. A gente não está sabendo, mas vivemos uma vida de oração. Aí Deus, pelo seu poder, vai desfazendo os desígnios do diabo. Muita coisa ruim poderíamos viver e passar, mas elas foram evitadas. Nós nem temos ideia de quantas coisas foram evitadas quando existe oração. Quando existe uma vida de oração, muita coisa ruim é evitada, mas as pessoas às vezes elas não se dão conta disso. Elas preferem, cristãos, é claro, elas preferem ficar 2, 3 horas com o celular na mão. E hoje em dia, com a internet, aí que arrebentou o negócio, né? É o celular o dia inteiro, o tempo todo. Daqui a pouco alguns vão, até na hora de comer, está com o celular. Daqui a pouco, se esquecer, em vez de pegar o garfo, a comida, a carne e pôr na boca, vai enfiar o celular na boca, vai engolir o celular. Eu pensei que era comida, é o celular. Exatamente isso. É o celular o tempo todo, a internet o tempo todo. Quanto tempo na internet? Horas e horas. E quanto tempo você orou? Hoje eu só fiz uma oração rápida, porque hoje minha vida foi corrida. Desculpa. É tudo desculpa. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente corre atrás. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar 6 horas para começar o meu dia, para ir trabalhar. E durante o dia inteiro eu não tenho condições de orar lá onde eu trabalho, no ambiente de trabalho. Eu vou acordar mais cedo, eu vou orar. Ora, mas às vezes não faz. Aí quando chega às vezes em casa à noite, já está cansado. Mas eu sempre, na hora de dormir eu oro. É? Às vezes já vai para a cama quebrado, já está quase transportado pelo 5º sono. Aí vai fazer aquela oração, sabe aquela oração? Senhor, abençoa a bacia. Meu Deus, abençoa o balde. Meu Deus, abençoa o meu cabelo, abençoa o tomate, abençoa a maçã. Você está dormindo, você não está orando. Você já está dormindo, você já apagou. Não é sobre isso que a gente está falando, é oração, é vida de oração. É você entrar na presença de Deus, colocar de lado tudo. Não vou desligar o telefone, não vou atender ninguém, não vou falar com ninguém, eu vou orar. Entra lá, fala com Deus. Quanta coisa pode mudar na sua vida, mas não. A internet o tempo inteiro. Então é muito importante que se conscientize disso, de que é preciso orar, independente se conquistando vitórias, se passando por lutas. Oração, oração, a oração. Amém? Só vou ler aqui mais um versículo
para a gente terminar, por favor. Primeira epístola de Pedro, já está ao lado aí. Tiago, você já vai para Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa, o quê? Toda a vossa, o que é ansiedade? O que é ansiedade? Preocupação excessiva. Olha um pouquinho para mim, quantos cristãos às vezes entram em depressão. Tem depressão, tem gente com depressão, tem determinado tipo de depressão que ocorre por atuação de demônios. Tem gente que entra em depressão por causa de pecados. Tem gente que entra em depressão por um problema orgânico. Tem mulheres que entram na menopausa e ela fica deprimida. Tem mulheres que às vezes têm um filho, depois do parto ela entra em depressão, ela tem uma depressão pós-parto, é um problema às vezes emocional orgânico. Tem gente que entra em depressão porque preocupação, aquilo ali eu não posso vencer, aquilo eu não posso resolver, aquilo eu não posso consertar, aquilo eu não tenho condição de fazer, preocupação. Dessa preocupação excessiva vai vir o desânimo, vai vir o medo, vai vir a tristeza e no final a depressão. Muitos cristãos, se vivessem uma vida de oração, eles não estariam deprimidos, porque você chega diante de Deus como está aqui, humilhai-vos, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno, lança sobre Ele as suas ansiedades, as suas inquietações, as suas preocupações. Ó Deus, estou passando por isso aqui, estou enfrentando isso aqui, estou vivendo isso aqui, olha, aconteceu isso aqui, olha, isso aqui está me incomodando, isso aqui está me... Lança sobre Ele as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Já seria um alívio tremendo para muita gente se vivesse uma vida de oração, mas não vive. Depois o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, viva com sobriedade, também espiritualmente falando. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Ora, como é que o leão faz? Ele deu o exemplo do leão. Como é que o leão faz? O leão vê uma presa, ele não sai desesperado para fazer uma tentativa, ele não faz tentativa. O leão às vezes fica por um bom tempo rodeando, escondidinho, esperando, ou ele fica medindo, agora não dá para ir, agora dá, aí ele vai se aproximando, vai rodeando, aí dá o bote, e é difícil escapar. Pedro falou: o diabo, vosso adversário, o diabo é adversário meu apenas? Hein? Não, o diabo também é seu adversário, é adversário de todos. Como é que ele faz? Ele anda ao derredor, ele fica ao derredor, procurando uma maneira de devorar.
diabo fica trabalhando, os demônios trabalham. O que eu posso fazer para essa pessoa tomar uma direção errada? O que eu posso fazer para prejudicar essa pessoa? O que eu posso fazer para alguém se levantar contra ela? O que eu posso fazer para as coisas dar errado na vida dela? Não é que você está endemoniado, não, mas é o diabo, é o adversário. Se você vive uma vida de oração, nós não temos nem noção do que o diabo estava tramando, mas Deus vai lá e põe a mão e destrói os desígnios do diabo. Muita coisa é evitada pela oração, e às vezes as pessoas não fazem. Então nós vamos orar. Lembre-se disso. Se você de fato quer produzir muito mais fruto, ver Deus agindo muito mais na sua vida, você precisa orar. Bispo, eu tenho orado um pouquinho, mas posso fazer muito mais. Faça. E não esqueça, a internet tem dois lados, inclusive em relação ao Evangelho. A gente pode pregar para qualquer pessoa nesse mundo pela internet. A gente pode transmitir a palavra de Deus para qualquer pessoa nesse mundo pela internet. Até para o Evangelho tem um lado muito positivo, mas ela tem um lado ruim, que desgraça, que destrói. E o cristão tem que saber medir. E se tratando de internet, vício, se você bobear, você passa o dia inteiro naquele negócio. Se bobear, tem gente já fazendo tratamento, tá? Tem um monte de gente fazendo tratamento para se libertar do celular, você sabia? Hein? Sabia disso, não? Tem um monte de gente procurando psicólogo para se libertar do celular, porque virou um vício, e muitos cristãos ficam horas e horas ali, e nem orar eles oram. Então vamos falar com Deus. Fiquem de pé, vamos fazer a nossa oração, e depois vamos participar da ceia. Os obreiros rapidamente vão organizar para a gente servir a ceia. Feche os olhos, por favor. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente eu quero pedir para que o Espírito Santo dê uma consciência espiritual para todos que estão aqui. Senhor Jesus falou a respeito do dever de orarmos sempre e nunca esmorecer. Senhor, abra os olhos espirituais do teu povo, para que o teu povo se empenhe numa vida de oração. Tira a acomodação, a preguiça, a falta de interesse, e venha despertá-los para que eles lutem e vivam uma vida na prática de oração. Abençoa, Senhor, a Santa Ceia, perdoa os pecados, as falhas, as iniquidades, as transgressões, que os corações e mente estejam limpos e possamos, meu Deus, nos alimentar do corpo e do sangue de Jesus, simbolizados por este pão e cálice, e sermos abençoados espiritualmente, crescermos na comunhão com o Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Diga: Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, falhas, iniquidades, limpa o nosso coração, que a Santa Ceia, Senhor, produza frutos, em nome de Jesus. Assim seja. Podem sentar, em nome de Jesus. Os obreiros vão servir
o pão, o cálice. Se você vai participar, pegue o pão, pegue o cálice. Não coma agora, não beba, nós vamos consagrar. Enquanto isso, o grupo de louvor vai cantar uma canção muito bonita que fala a respeito de Jesus vindo ao encontro da sua noiva, a igreja. Amém? Pode servir, por favor. Yeshua, 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 Yeshua. Vem saltando sobre os montes, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, de Jerusalém. sou tua noiva apaixonada, Sou tua noiva apaixonada, te te esperando esperando para dançar. Cante, Yeshua, Yeshua, vem saltando pelos montes, Saltando pelos montes de Jerusalém, de Jerusalém. sou tua noiva, Sou tua noiva apaixonada, te esperando pra dançar, para dançar. Yeshua, Yeshua, vem saltando, Vem saltando sobre os montes em Jerusalém, de Jerusalém. sou tua noiva apaixonada, Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. para dançar. Fique de pé, feche os olhos e cante. Feche os olhos e cante. Cante para o Senhor Jesus. Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, Sou tua noiva apaixonada, te esperando para te dançar. esperando para dançar. Yeshua, 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 ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por estarmos aqui. Graças te damos porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que
alcançássemos a vida e a vida eterna. E Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e está à tua direita, intercedendo por nós e aguardando a palavra de ordem para vir buscar a sua noiva, a sua igreja, os seus verdadeiros seguidores. E aqui, Senhor, como seguidores do Senhor, estamos reunidos e queremos neste momento fazer aquilo que o Senhor determinou. O Senhor determinou que devemos nos alimentar da tua carne e do teu sangue para termos comunhão contigo, para nos envolvermos contigo, para lembrarmos que o Senhor morreu por nós, para fazermos memória de ti até que tu venhas. E aqui nós estamos. Não merecemos nada, Senhor, não temos nenhum mérito. Antes de ser trazidos à tua presença, estávamos em trevas, perdidos, mortos espiritualmente, por causa dos nossos delitos e pecados, crendo nos deuses de pau, de pedra que esse mundo apresenta, escravizados pelas trevas, pelo mundo, pelas ilusões. Mas o Senhor nos encontrou, nos escolheu, nos chamou, e nós somos gratos a ti e queremos glorificá-lo, agradecê-lo mais uma vez e expressar para ti, Senhor, o quanto devemos a ti. Apresentamos este pedacinho de pão, Senhor. Naquele dia o Senhor tomou o pão, tendo graças, partiu, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: comei dele, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. Aleluia. E nós te glorificamos, pedimos para que o Senhor consagre, santifique este pão, se torne símbolo do teu corpo. Quando comermos dele, Senhor, sejamos abençoados, venhamos crescer espiritualmente, a nossa ligação com o Senhor se torne maior, mais forte, a comunhão aumente, possamos crescer, glorificá-lo, fazer, Senhor, memória de ti, aguardar a tua vinda todos os dias, e que através de nós, da nossa vida, o Senhor seja glorificado. Tu disseste: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Que a nossa vida seja a luz nesse mundo de trevas. Ó, nós te agradecemos. E os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Simboliza o corpo de Jesus. Alimente-se desse pão.
Ele está abençoado pela oração. E agora é um símbolo do corpo de Jesus. O corpo que foi moído, transpassado pelas nossas iniquidades. O corpo que trouxe vida ao mundo. Receba vida. O nosso espírito recebe vida através do corpo de Jesus. A carne, o corpo que trouxe vida ao mundo. Aleluia, nós te glorificamos. Que a tua igreja receba vida espiritual, receba saúde física, que a nossa ligação contigo se multiplique, se fortaleça, que o Senhor cresça em nós. Aleluia. Que assim como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Ah, Jesus, que este cálice que erguemos para o alto seja abençoado. Santifica, Senhor, para que ele se torne símbolo do teu sangue. E quando dele bebermos, sejamos abençoados, ricamente abençoados, lavados, purificados, somos pelo teu sangue. Que, Senhor, o teu sangue simbolizado por este cálice traga renovação espiritual, força. Que cada um, Senhor, cresça espiritualmente. Que cada um faça memória de ti até que tu venha. Oh, nós te adoramos. Morreste por nós, entregaste por nós. Que ao bebermos dele sejamos abençoados, tal como os discípulos foram quando o Senhor abençoou o cálice e disse: bebei, este é o cálice do meu sangue, da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E nós fazemos memória do Senhor. O Senhor foi, mas o Senhor virá. O Senhor morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus, glorificado, intercedendo por nós, nos assistindo também neste momento. Sim, Senhor, nós erguemos esse cálice em memória do Senhor, e que a nossa vida sirva para te glorificar. E os que creem digam graças a Deus. Com os olhos fechados, beba desse cálice agora. Aleluia. Erga as suas mãos. É o nosso Salvador. Yeshua, Yeshua. Cante Yeshua. Yeshua. Vem saltando pelos montes. Aleluia. Sobre os montes de Jerusalém. Jerusalém. Cante, sou tua noiva apaixonada. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, cante. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos, te adoramos, Jesus. Somos a tua noiva, Senhor, esperando a tua vinda. Aleluia. Dá, Senhor, ao teu povo a tua presença. Dá ao teu Espírito, Senhor, ao teu povo.
cante Yeshua. Ele é digno de toda glória, de todo louvor e adoração. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Adore a Deus, glorifique a Deus, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e derrama, Senhor, da tua presença sobre o teu povo que te adora, que te glorifica, Senhor. Venha, Espírito Santo, para regenerar aqueles que não foram regenerados e que estão arrependidos e te adorando. Venha, Senhor Jesus, para batizar no Espírito Santo aqueles que te amam, que nasceram de Deus e que estão agora te adorando, estão te glorificando. Que a tua presença, a tua unção lhes seja concedida e eles se tornem testemunhas verdadeiras do Senhor. Você que tem o batismo no Espírito Santo, adore a Jesus em outras línguas, glorifique-o em outras línguas, adore-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, para que haja edificação espiritual e ele seja glorificado. Sim, Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, Senhor Jesus. Nós aguardamos a tua vinda, Senhor. Somos a tua noiva, esperando, aguardando a tua vinda. Nada há mais importante para esperarmos quanto a tua vinda. Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Aleluia. Exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aceite o nosso louvor, dá a tua presença ao teu povo, fortaleça o teu povo, renova o teu povo, dá, Senhor, ao teu povo o teu Espírito, batiza-os, Jesus, com o teu Espírito. Venha fazê-los fortes, venha renová-los, venha enchê-los de coragem, de intrepidez, de força, de poder, para que eles possam glorificá-lo neste mundo. Sim, nós te exaltamos, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Yeshua, Yeshua, cante para ele, adore a Jesus, erga as suas mãos e cante Yeshua. Yeshua, vem saltando pelos montes, vem saltando pelos montes de Jerusalém, Sou tua noiva apaixonada, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Cante vocês, cante todos. Yeshua, Yeshua, coloque a mão no coração, agradeça a Ele, porque Ele morreu por nós. Agradeça-o porque Ele lhe trouxe a presença dEle. Peço o Espírito Santo para lhe orientar, lhe instruir, a fim de que você possa caminhar sempre dentro da vontade de Deus. Nós te agradecemos, e os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém? Podem sentar, em nome de Jesus. Nós vamos